Vivemos numa era onde a medicina é celebrada como a salvação da humanidade. Mas por trás dos jalecos brancos, dos comerciais com sorrisos e das embalagens coloridas, existe uma indústria multibilionária movida por interesses que nem sempre têm a ver com sua cura. Esta é uma investigação profunda sobre o lado obscuro da indústria farmacêutica, um sistema que lucra com doenças, que silencia cientistas, que manipula dados e que transforma a dor humana em ação de mercado. Um cartel moderno com tentáculos em universidades, agências reguladoras, governos e na sua farmácia da esquina. Neste vídeo, vamos expor documentos, estudos, casos históricos e revelar como essa indústria, que deveria proteger vidas, se tornou uma das engrenagens mais perversas do capitalismo moderno. Prepare-se para enxergar a medicina com outros olhos, porque depois de assistir a isso, você nunca mais vai olhar para um remédio da mesma forma. Tudo o que você acha que sabe sobre a indústria farmacêutica moderna começa aqui, no fogo, no sangue e no silêncio das câmaras de extermínio. No início do século XX, as maiores indústrias químicas da Alemanha, Bayer, BASF, Hoechst, Agfa, se uniram para formar um monstro, o conglomerado IG Farben. Fundada oficialmente em 1925, essa gigante química logo dominaria 80% do mercado químico mundial. Mas sua influência não parava no comércio. Durante a Segunda Guerra Mundial, a IG Farben se tornou peça-chave do maquinário nazista. Documentos históricos comprovam que a IG Farben não só fabricava produtos químicos para o exército alemão, mas produzia o Zyklon B, o gás que exterminou mais de 1,1 milhão de pessoas em Auschwitz e outros campos. Mais que isso, ela operava uma fábrica dentro do próprio campo de concentração de Auschwitz, usando o trabalho escravo forçado de prisioneiros, testando medicamentos experimentais diretamente em humanos aprisionados. Relatórios do Tribunal de Nuremberg de 1947 detalham que a IG Farben submetia milhares de prisioneiros a experimentos médicos brutais, sem anestesia, sem consentimento, sem piedade. O saldo? Milhares de mortes e mutilações. Mas o mais escandaloso ainda está por vir. Zur Erteilung von Weisungen und dergleichen hatte Funk für die Führung der Wirtschaft in dem besetzten Gebiet. O julgamento dos líderes da IG Farben em Nuremberg condenou apenas alguns executivos, a maioria com penas leves, muitos nem chegaram a cumprir o tempo integral. Até 1951, a maioria já estava solta, e em poucos anos, eles retornaram ao comando das mesmas empresas químicas. Fritz Termeer, condenado por crimes de guerra, tornou-se presidente da Bayer em 1956. As divisões da IG Farben foram reestruturadas e se transformaram nas empresas farmacêuticas globais que hoje você conhece: Bayer, BASF, Hoechst, Sanofi. Com a desculpa do recomeço e progresso científico, as empresas começaram a financiar pesquisas, congressos médicos e universidades em uma escala nunca antes vista. Até hoje, bilhões circulam em contratos com hospitais e centros de pesquisa, muitos deles sem transparência. Um relatório de 2021 revelou que a indústria farmacêutica gasta mais de 30 bilhões de dólares americanos anuais em marketing, incluindo pagamentos diretos a médicos, patrocínio de eventos e compra de influência científica. Essa estratégia consolidou o que a historiadora Susan Reverby chamou de uma das maiores redes de poder e influência corporativa da história moderna. É impossível entender a indústria farmacêutica contemporânea sem lembrar que ela foi lavada no sangue de milhões. Essa mesma estrutura, que cresceu sob o signo do lucro absoluto, domina hoje o mercado global de medicamentos, que movimenta mais de 1,2 trilhão de dólares americanos por ano, segundo dados da IQVIA, 2024. Enquanto você toma seu remédio para dor de cabeça ou ansiedade, lembra que o laboratório que o produz carrega nos seus alicerces o horror de Auschwitz e nos seus altos escalões os nomes e técnicas herdadas daquela época. E a máquina segue rodando, alimentada por lucro, poder e silêncio.
Curar não é lucrativo. O que move essa máquina é o controle, a dependência e o lucro vitalício. Desde o pós-guerra, a indústria farmacêutica mudou de estratégia. Se antes o objetivo era dominar a química mundial, agora o foco se tornou um produto muito mais rentável: o tratamento contínuo de doenças crônicas. O mercado global de medicamentos para doenças crônicas movimenta mais de US$ 1 trilhão americanos por ano. Só nos Estados Unidos, o gasto ultrapassa US$ 335 bilhões americanos. Doenças como diabetes, hipertensão, colesterol alto e depressão são tratadas com medicações que, ao contrário do que se pensa, raramente curam. Elas controlam sintomas e criam dependência. Medicamentos que não curam, só mantêm. As estatinas, usadas para reduzir colesterol, geraram mais de US$ 20 bilhões americanos em receita anual mundial. A insulina, medicamento descoberto há mais de um século, movimenta cerca de US$ 50 bilhões americanos por ano, mesmo com alternativas naturais existentes. E isso sem falar nos antidepressivos e ansiolíticos, que viraram a receita para milhões de pessoas, mas que também têm seus efeitos colaterais omitidos, como o aumento do risco de suicídio em jovens. Reportagens investigativas como o documentário The Crime of the Century mostram como a indústria esconde dados e manipula agências reguladoras. Na crise dos opioides, por exemplo, a Purdue Pharma sabia que o OxyContin causava dependência, mas escondeu isso, resultando em mais de 500 mil mortes. More than 500,000 Americans have been killed by overdoses. Controlled release OxyContin would be the drug that triggered the opioid crisis. But what if we discovered that the crisis started with a crime? Farmacêuticas investem pesado no desenvolvimento de drogas para doenças crônicas. Cerca de 800 medicamentos estão em pesquisa para esse mercado. Apesar disso, apenas 50 a 60% dos pacientes aderirem ao tratamento corretamente, o que gera gastos extras de US$ 290 bilhões americanos anuais e cerca de 125 mil mortes por não adesão. McKinsey, 2024. The Bleeding Edge, Netflix, 2018, expôs os riscos escondidos dos dispositivos médicos e as falhas regulatórias. Fire in the Blood, 2013, revelou como a indústria farmacêutica atrasou o acesso a medicamentos para HIV, causando milhões de mortes evitáveis na África. Você não é um paciente buscando cura. Você é parte de um sistema gigantesco que depende da sua doença para lucrar. Um sistema planejado para controlar a sua vida, sua saúde e seu bolso. Em 1996, a Purdue Pharma lançou o OxyContin, vendido como um analgésico revolucionário e seguro. Na prática, causou a pior epidemia de dependência da história do país. Mais de 500 mil americanos morreram por overdose entre 1999 e 2020. Investigação do The New York Times e o documentário The Crime of the Century, 2021, revelaram que a Purdue sabia dos riscos desde o início, mas escondeu dados cruciais e corrompeu médicos para aumentar as prescrições. E não para por aí. Um estudo publicado pela Revista Brasileira de Epidemiologia, 2023, expôs que no Brasil, o uso de benzodiazepínicos, ansiolíticos que causam dependência, cresceu mais de 300% na última década. E o mais chocante, grande parte desse consumo acontece sem acompanhamento adequado, gerando um mercado invisível de dependentes esquecidos pelo sistema. Até os médicos estão no meio desse jogo. Pesquisas do JAMA, Journal of the American Medical Association, 2020, mostraram que cerca de 75% dos profissionais de saúde recebem algum tipo de incentivo das indústrias farmacêuticas, seja em forma de viagens, palestras, brindes ou até bônus financeiros por prescrição. Esse tipo de influência cria um ciclo vicioso. Médicos prescrevem mais, pacientes ficam dependentes e a indústria lucra cada vez mais. E enquanto isso, o marketing e a mídia criam uma narrativa perfeita para esconder tudo. Propagandas, revistas científicas patrocinadas,
eventos educativos pagos pela indústria. Um relatório do Senado 2021 revelou que as farmacêuticas gastam mais de 30 bilhões de dólares americanos por ano apenas em marketing, mais do que gastam em pesquisa e desenvolvimento. Essa máquina monstruosa de lucro também foi exposta em documentários recentes que viraram referência mundial. The Pharmacist, Netflix, 2020, mostra a luta de um farmacêutico que enfrentou a indústria dos opioides. The Bleeding Edge, Netflix, 2018, revela os riscos escondidos dos dispositivos médicos e a cumplicidade de órgãos reguladores. Você não é apenas um número nas estatísticas. Você é parte dessa história real, dessa rede invisível que lucra com a sua dor e dependência. E enquanto o sistema se fortalece no silêncio e na desinformação, milhões de vidas se perdem ou ficam presas numa prisão química disfarçada de tratamento. Você sabia que no Brasil existem cerca de 88 mil farmácias e drogarias espalhadas por todas as cidades e bairros? Isso representa uma média assustadora de uma farmácia para cada 2.500 habitantes. E em grandes centros urbanos, o número chega a ser ainda maior. Farmácias não são apenas pontos de venda, são verdadeiras máquinas de lucro e dependência que alimentam um dos setores mais rentáveis da economia nacional. Segundo dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, Abrafarma, o setor movimentou mais de 110 bilhões de reais em 2023, um crescimento anual médio acima de 10% na última década. Para se ter ideia do tamanho, o setor de medicamentos responde por aproximadamente 4,5% do PIB brasileiro, com faturamento concentrado em poucos grandes grupos, como Raia Drogasil, Pague Menos e Drogaria São Paulo, que juntos dominam quase 60% do mercado. A concentração do mercado nas mãos de grandes redes aumenta o poder de barganha e o lucro exponencial dessas empresas, que em 2022 reportaram lucros líquidos superiores a 3 bilhões de reais apenas no Brasil. Por trás desses números, existem interesses que vão muito além da venda de remédios. As grandes redes farmacêuticas negociam diretamente com laboratórios para garantir exclusividade em produtos e margens de lucro que chegam a ultrapassar 50% em certos medicamentos. Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE 2022, revelou que mais da metade da população brasileira toma pelo menos um medicamento de uso contínuo, e a maior parte enfrenta dificuldades para arcar com esses custos. Além disso, dados do Sistema Único de Saúde, SUS, apontam que cerca de 30% das internações hospitalares no Brasil estão relacionadas a efeitos adversos de medicamentos, um número que representa mais de 1 milhão de hospitalizações anuais. O Brasil não é diferente quando o assunto é o poder político ligado à indústria farmacêutica. Investigações do Ministério Público Federal e reportagens do The Intercept Brasil e da Repórter Brasil revelam que grandes laboratórios e redes de farmácias investem milhões em doações eleitorais e campanhas políticas. Entre 2018 e 2022, dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, mostram que empresas do setor farmacêutico doaram mais de 150 milhões de reais para políticos em todo o país, muitos deles com cargos-chave em comissões de saúde, regulação e compras públicas. Escândalos recentes expuseram esquemas de corrupção que envolvem desde compra superfaturada de medicamentos até fraudes em licitações para hospitais públicos. Políticos ligados a esses esquemas lucram em cima de um sistema que mata. O relatório de 2023 da Controladoria Geral da União, CGU, identificou irregularidades em contratos que geraram prejuízos de mais de 1,2 bilhão de reais ao SUS. Parte desse dinheiro é desviado em redes que lucram com a fragilidade da população. Enquanto isso, milhares de brasileiros morrem ou sofrem com efeitos colaterais graves causados por medicamentos prescritos sem controle rigoroso. É irônico que, apesar da enorme presença das farmácias, o Brasil enfrenta uma epidemia crescente de doenças crônicas. Diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares estão entre as principais causas de mortalidade e gastos com saúde. Um estudo da Fiocruz de 2022 mostrou que 70% dos brasileiros acima de 40 anos têm pelo menos uma doença crônica,
e a maioria depende de medicamentos para manter uma qualidade de vida que, na verdade, mantém viva a cadeia de consumo dessas farmácias. Você não é apenas um paciente buscando saúde, é parte de um mercado que depende da sua doença. Farmácias lucram com sua necessidade, políticos lucram com sua dependência, e o sistema segue funcionando porque ninguém questiona a quem interessa essa engrenagem estar viva. Se a indústria lucra com a sua doença, a cura está em entender o sistema e agir contra ele. A primeira arma é a informação. Entender que a indústria farmacêutica no Brasil e no mundo não está do seu lado é o primeiro passo para recuperar sua saúde e autonomia. Busque fontes independentes, documentários como The Pharmacist e The Crime of the Century, reportagens investigativas e estudos científicos isentos de conflito de interesse. Questione os médicos sobre os tratamentos propostos e seus efeitos colaterais. Exija segundas opiniões. Muitos dos males crônicos que alimentam o lucro da indústria são, em parte, consequência de hábitos alimentares ruins, sedentarismo e estresse. Investir em alimentação saudável, exercícios regulares e saúde mental são passos fundamentais para diminuir a dependência de remédios. Busque orientação médica e nutricional focada em prevenção, não só em tratar sintomas. No Brasil, a popularização dos medicamentos genéricos é um avanço importante, pois diminui os custos para o paciente. Mas atenção, nunca use remédios sem prescrição e acompanhamento adequado. Converse com seu médico sobre alternativas naturais ou tratamentos integrativos. Exija transparência sobre a real necessidade do medicamento e efeitos a longo prazo. O sistema só muda com pressão da sociedade. Organize-se, denuncie abusos e apoie iniciativas que combatem o lobby farmacêutico e a corrupção. Movimentos como o Conselho Nacional de Saúde e ONGs como a Transparência Brasil trabalham para maior controle social. Cobrar de políticos postura ética e transparência na destinação dos recursos públicos é fundamental. A informação precisa chegar às escolas, às comunidades e aos profissionais de saúde. Um povo informado é menos vulnerável a manipulações. Romper a cadeia que prende milhões ao lucro da indústria farmacêutica não é tarefa simples. Envolve mudança cultural, política e pessoal. Mas a liberdade começa na consciência. E a consciência é a sua melhor arma.